tarde, sejam bem-vindos à nossa live Respiração e Neurociência. Hoje a gente vai conversar com o professor Daniel Denardi da Neuroyoga e nós vamos debater esses temas tão importantes. Vou estar chamando o Daniel aqui. Isabela, bem-vinda Maria Alice. Vai deixando aí o coraçãozinho, já vai deixando o like na live, vai compartilhando essa live com mais pessoas que vão gostar de assistir. Bem-vinda Flá, Caio. Vão deixando aí nos comentários também de onde que vocês estão falando, se vocês são professores de yoga, praticantes de yoga, se são apenas simpatizantes do tema, são interessados, né, no tema da respiração e da neurociência. Hoje a gente vai entender um pouquinho desse link e conversar com o professor Daniel, que é o idealizador do Neuroyoga, né? Um projeto aí que estuda e dissemina o yoga à luz da neurociência. Então, acho que vai ser uma conversa aqui muito produtiva, muito interessante. O Daniel já está chegando para falar com a gente. Aí. Vão batendo no coraçãozinho aí, galera. Daniel, eu tinha te chamado aqui. Aí, agora deu. Yes! Bom. Olá, bem-vindo! Como é que tá o som aí? Perfeito. E para você? Tá ótimo também. Que bom, maravilha. Muito obrigada, Daniel, por ter aceitado o convite para essa live. Já estou convidando a galera aí, deixando o coração. A Sheila, ó, falou, vocês dois vão arrasar aqui hoje. Muito obrigada, Sheila. Agradeço aí a galera que está chegando, né? Convido vocês a deixar novamente nos comentários de onde estão falando, se vocês são professores, são praticantes, são simpatizantes desse tema. E eu vou fazer uma breve apresentação aqui minha, para quem chegou pelo perfil do Daniel e não me conhece. Eu sou a Renata Freisleben, eu sou prof de yoga desde 2015, eu sou também biomédica formada e trabalho também nessa área de... principalmente com professores de yoga, né, mas de estar juntando, especializando os professores através dessa combinação aí, nesse olhar do yoga, através também da ciência. Então, principalmente biomecânica e ciência da respiração, aí são as áreas que eu mais gosto de estudar e que estão presentes aí nas minhas especializações. Então, eu gostaria de pedir, Daniel, que você se apresente para nós, conte um pouquinho sobre a sua história aí dentro do yoga e como que você chegou no Neuroyoga, né, que é esse seu método. Muito bom. Bom, também queria agradecer aí a sua confiança e o seu convite aí para a gente fazer essa live juntos. Eu acredito muito mesmo no poder da respiração. Acho que é uma das técnicas que mais diferencia o yoga das outras técnicas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, bom, a minha história, eu comecei no yoga, acho que como a maior parte das pessoas, né, começa ali com uma proposta mais de autoconhecimento. Foi como eu comecei. Eu comecei bem jovem, eu tinha 16, 17 anos quando eu comecei. Eu ainda estava no colégio e ali eu já decidi que era isso que eu queria fazer, assim. Então eu já decidi que eu queria dar aula, porque eu via que o que a minha professora na época ela me ensinava, aquilo ali tinha um impacto direto assim na minha vida e era isso que eu queria fazer, assim. Eu queria ajudar pessoas de forma que com algum tipo de conhecimento eu pudesse melhorar a vida delas. Então esse foi o meu propósito inicial. E daí, a partir dali, fiz uma carreira no yoga em que eu tive 2 escolas em São Paulo. Então eu tinha uma escola no Itaim, uma escola em Higienópolis. Em 2014, eu acabei consolidando esse trabalho, vendi as minhas escolas e migrei totalmente para o online. Então, nós fomos a primeira plataforma 100% de yoga no Brasil e também a primeira formação em online de yoga em língua portuguesa. Então, isso aí a gente começou lá atrás. E daí, o que acontece? A gente, né, que é curioso, que estuda, a gente nunca fica totalmente satisfeito, né, com aquilo que a gente aprende, a gente tem uma certa inquietação, e essa minha inquietação vinha com vários pontos dentro do yoga que me incomodavam, porque eu acabava não vendo uma evidência de coisas que são, assim, premissas básicas dentro do yoga.
E nesse meio tempo eu comecei a estudar filosofia. A filosofia veio antes, inclusive, das neurociências. Então, quando eu falo de filosofia, é filosofia ocidental mesmo. E nesse estudo de filosofia, da filosofia, eu migrei para as neurociências, porque elas acabam tendo algum tipo de relação. E a partir dali, esses meus questionamentos eles começaram a ficar cada vez mais claros, com cada vez mais evidências, juntando tanto a filosofia quanto as neurociências. E aí a gente trouxe essa proposta de fundamentar o yoga nas neurociências. Ah, que demais! Muito legal. Faz muito sentido, porque eu sou aluna também do Daniel, né? Eu comecei a formação agora no final do ano passado. Mais uma coisa aí que eu busquei, que também estou sempre buscando estudar cada vez mais, e gostei muito da proposta de vocês, né? E eu notei que o teu conhecimento de filosofia é muito grande, né? Então, muito legal. E agora é para entender um pouquinho dessa caminhada. E acho que você, assim como eu, percebeu essa lacuna tão grande que existia aí dentro do campo do yoga, que é a falta de comprovação para algumas coisas que são tidas como verdades, né? E que aí a gente discute muitas vezes os mitos, né, do yoga, se a gente for olhar dentro dessa perspectiva científica. E justamente eu acho que para mim, na minha formação, né, depois que eu me formei professora de yoga, né, você também já começou a trabalhar com isso muito cedo, isso vinha com uma dificuldade com os próprios alunos, na própria prática ali, porque eles questionavam, né? Porque o campo no qual a gente está trabalhando, aqui no Brasil, né, enfim, as pessoas são muito pautadas, assim, né, por esse saber científico, então elas têm curiosidade, elas querem entender mais como que isso funciona. Eu sentia que não bastava, assim, aquelas explicações místicas não davam conta. Davam mais ou menos para algumas pessoas, mas nem para mim, nem para as pessoas que trabalhavam comigo, parecia que ficava essa lacuna, e por isso que eu fui atrás de buscar cada vez mais estar preenchendo, entendendo melhor o que era, o que não era, o que tinha alguma evidência, alguma validação e que não tinha. E muito bom estar conversando com você que teve esse caminho muito longo, né? Lá de trás já. Então, aí eu queria até começar eu fazendo uma pergunta para você. Eu acho que a ideia aqui não é, né? Só você me perguntar, você pode perguntar ao pessoal aí também. Mas eu queria saber um pouco de você, assim, até porque você tem esse estudo mais científico mesmo. Uma das premissas, né? A gente está falando de respiração, e respiração no yoga tem o nome de pranayama, né? Então, ayama, que é a expansão, e prana, que é a energia, né? Que é tida como essa energia cósmica que diferentes tradições orientais abordam. Eu queria saber qual que é a sua visão de prana hoje. O que que você considera, como é que você explicaria hoje o prana? Então, o prana, eu sinto que, assim, dentro das explicações, né, do yoga tradicional, para mim, a explicação que o yoga tradicional traz é muito mística. Assim, eu não consigo encontrar um link direto, apesar de já ter visto algumas coisas, assim, algumas pesquisas, algumas coisas que você poderia fazer. Eu acho que é muito difícil quando você tenta fazer um link direto, né? Como muitas vezes se faz, por exemplo, essa questão de ligar os chakras com as glândulas. É assim, é uma associação que a gente tenta fazer para aproximar. Então, eu acho que o prana, a gente consegue, dentro da ciência, ver algumas aproximações. Agora, explicação, a partir da perspectiva científica, eu não consigo dar. Eu consigo dar, por isso que eu gosto até mais de usar, e eu falo muito no meu perfil sobre respiração. Porque a respiração a gente consegue explicar, a gente consegue falar da perspectiva bioquímica, biomecânica, entrar em vários, né? Agora, o prana, aí eu acho bem difícil, bem desafiador. O que você... Então, é que eu vejo que são muitos conceitos, assim, dentro do yoga, que são coisas que funcionam, só que muitas vezes o mecanismo, ele não é muito bem explicado, ele não é coerente. Isso não significa que a questão não funcione, né? Então, eu vejo isso para fazer uma aproximação, assim, eu vejo isso com relação à acupuntura, né? Então, a acupuntura, com relação à redução de inflamações, né? De redução de inflamação em tendões, em músculos, isso existem muitas evidências que, de fato, aquilo ali funciona. Que você ter aquele tipo de aplicação faz um tipo de estímulo que funciona. Mas quando você vai perguntar para um acupunturista tradicional, por que funciona? Ele vai dizer que é a energia tal, que é o vento, que é um diabo, que é não sei o quê, e vai dar toda uma explicação de inflamação.
Então, assim, aquele mecanismo, ele não é tão coerente, sabe? Porque, daí tem os elementos todos da natureza que estão desequilibrados, mas qual a evidência que você tem desse equilíbrio? O que, que é esse equilíbrio? Então, eu sempre eu comecei a muito a distinguir isso, assim, sabe? Tipo, o que, que é a técnica em si, ou o conceito em si, e o que, que é o mecanismo que explica aquilo. Então, eu acho que existe essa questão também dentro da visão do prana, né? Então, a respiração funciona, de fato ela funciona, ela nos dá mais disposição, mas aquilo não é por causa de uma energia oriunda do Sol e que vem cosmicamente e chega até nós. Até porque se fosse isso, você teria que começar a questionar. Por que só o Sol, né? Originalmente, o prana, ele é oriundo do Sol. O Sol, ele é o ponto principal ali do prana. Mas por que só do Sol? Se tivesse uma outra estrela que não fosse tão próxima aqui, por que ela não poderia estar enviando também essa energia para nós, né? Então isso aí já começa a ficar estranho. Por quê? E por que era o Sol? Porque era o único astro que na época eles conheciam ali, mais próximo, que emitia luz. Mas hoje a gente sabe que existem vários sóis pelo cosmos, então você já não poderia dizer isso. Essa explicação ela já estaria com um gap aí, né? O outro ponto que daí você começa a questionar, que a energia que é a fonte da vida. Se é a fonte da vida, por que a gente não precisa só respirar, que é tido também, né? Dentro do yoga a gente tem essa visão de que a respiração é a principal delas, não é à toa que a gente consegue ficar dias sem comer, horas sem tomar água e não consegue passar minutos sem respirar. Então isso prova que o prana é a principal fonte de captação de vida. Ok, se por que a gente não consegue viver sem comer? Por que a gente não consegue viver só respirando? Aí vamos dizer assim, não, tem um cara lá que vive só de luz e tal. Mas esses casos aí nunca colocaram uma pessoa dentro de um laboratório e ficaram investigando realmente. Porque você não sabe o que a pessoa fazia à noite, você não tem como acompanhar ela 24 horas. Põe ela dentro de um sistema que tem câmera vigiando ela e vamos ver se ele aguenta mais de 30 dias. Provavelmente não vai aguentar. Então já começa a entrar numa coerência. Pô, se essa é a fonte da vida, você tem a respiração, por que a pessoa não fica ali fazendo pranayama o dia inteiro e não consegue sobreviver? Legal. E depois, o ponto final, assim, que eu coloco é se o alimento também é uma forma de você captar prana. Porque quando a gente come a mais, come muito, a gente não tem uma sensação de mais disposição. Quando a gente come muito, na verdade, dá uma sensação de sonolência. Então você começa a ter várias incoerências ali, que daí depois a gente podia aprofundar cada uma dessas, mas o ponto é que essa energia, ela é simplesmente mal explicada. Então, a respiração nos dá energia no sentido de nos dar ATP, né, no nosso corpo. Ela produz ATP, assim como a água, assim como o alimento. Mas você não consegue isolar um desses e dizer, aqui está a fonte de energia. Não, o nosso corpo, ele precisa de tudo isso para ele viver bem. Então, essa energia que, digamos assim, seria a energia geral, que é o prana, no meu ponto de vista, ela é simplesmente um conceito mal explicado, assim. Isso aí hoje eu não consigo mais acreditar nisso, não. Legal, muito bom. Eu ia perguntar justamente para as pessoas que estão assistindo, né? O que vocês acham, se vocês acreditam, né, nesse conceito de prana, e mais, se vocês acreditam que um yogi, existiram alguns ou ainda existem alguns yogis por aí que estão só vivendo de luz, que estão aí sem se alimentar, né? É uma discussão muito interessante, de alguns pontos que você, com esse olhar ainda, que dá para ver que é um olhar bastante da filosofia, de questionar, né? Traz muito bem aí algumas incoerências em relação a essas explicações tradicionais, não é? A Ju coloca a seguinte questão: Sol cientificamente fonte de energia, porque sem Sol não se tem fotossíntese, por exemplo. Não. Tá, então, aí começa, deixa eu ler a pergunta de novo aqui. Tá, Sol cientificamente é fonte de energia, mas o que é a energia? O prana? O Sol, ele é um dos elementos da fotossíntese e isso é importante para as plantas, assim como é importante para nós. A gente precisa de Sol também para a questão da vitamina D. Claro que não tanto quanto uma planta, dependendo da planta, sem Sol, ela não conseguiria sobreviver, mas isso não significa que venha uma energia única, ele simplesmente depende daquilo, né? Então, as plantas dependem da fotossíntese, mas elas dependem de outras coisas também, elas dependem de oxigênio, elas dependem de dióxido de carbono, elas dependem de outras fontes também. Então, o Sol, ele não tem uma energia especial, mística, que ele envia
para a Terra e que a gente pode captar. Isso não existe. Ele é simplesmente uma fonte de calor e as plantas, elas dependem desse calor. A gente também depende do sol, só que não tanto quanto as plantas, né? Mas a falta de sol interfere no nosso bem-estar, na nossa sensação de disposição. Isso interfere, falta de sol pode conduzir a um estado de depressão, isso tudo pode, de fato, acontecer. Mas isso não significa que o sol é uma fonte de energia, como o yoga explica, sabe? Então, a fotossíntese ali é um processo de transformação de oxigênio em dióxido de carbono, que daí de dióxido de carbono e oxigênio, que acaba produzindo energia para as plantas. Mas no conceito do prana, ele não consegue fechar. O ponto é assim, é esse conceito de uma energia geral, seria uma energia geral, sabe? Então, esse conceito, ele não tem evidência. Daí, o que acontece? Você pode até ter uma evidência ou outra, mas tem uma evidência forte daquilo, uma coisa que você consegue ali validar. Não, você não consegue. Então, esse é como eu responderia isso, né? Esse é o ponto, exatamente. Muito bom. A galera tá comentando aí, continuem comentando, galera, batam no coraçãozinho também, compartilhem a live, que isso ajuda bastante a gente a espalhar aí esse tema que é tão importante. E hoje a gente vai buscar responder algumas das questões que a neurociência tem já nos contado, né, nos mostrado aí sobre a respiração. A Vilani Yoga colocou que acredita que, embora a neurociência venha desvendando e comprovando vários benefícios do yoga, ainda se tem muito a explicar, principalmente a parte de energia. Eu acredito que tem alguns pontos que realmente a ciência ainda não explica. Mas até como você mesmo fala, eu já vi você falando em algumas das aulas, né? Não é porque ainda não explica que essa explicação necessariamente é mística, ou não haverá como explicar, não haverá como evidenciar no futuro também. Eu acho que isso tudo é um processo, né, que a gente vai ao longo do tempo aprendendo e que é um processo pelo qual eu prezo muito, porque para mim é algo que me traz muita segurança, essa validação da ciência, né? Ainda que eu entenda que ela não é a verdade com A maiúsculo, de maneira alguma. O ponto é que, primeiro, que você teria que conceituar a energia, né? A energia é algo muito amplo. Então, a ciência, ela entende energia como a sua capacidade de trabalho, né? Então, essa é a principal explicação. Você tem diferentes formas de energia que você consegue evidenciar, como, por exemplo, a energia do calor, a energia atômica, a energia centrípeta. Então, essas são formas de energia que realmente existem, que você consegue ir lá e ver elas. Agora, uma energia que está aqui por toda parte, então isso é meio complicado, porque você não tem nenhuma evidência, digamos assim, de uma energia geral, né? Então, isso aí acaba... Mas deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá, do que você estava falando. Então, isso se chama em filosofia de falácia das lacunas, que é assim... se você não consegue explicar algo, logo é isso que eu quero, entendeu? Daí você já mete um argumento ali. Como você não consegue explicar? Então é divino. Como você não consegue explicar? Então isso aí é o espírito. Como você não consegue... Então não, assim, sabe? Você jogar dentro de uma lacuna explicativa um conceito que você quer afirmar, você tirou algo que não está sendo explicado e jogou outro. Então você não resolveu a questão. Você simplesmente quis comprovar o seu ponto a partir de daquilo que você quer colocar como um argumento. E a ciência, ela não tem uma proposta realmente de chegar à verdade total, ela tem sempre uma proposta de se aproximar do mapa daquilo que seria mais próximo da verdade. Então, essa verdade total a gente provavelmente nunca vai chegar, né, sobre nenhum conceito, mas a gente vai se aproximando a partir de evidências mais fortes. Quanto mais forte for essa evidência, mais aquilo é comprovado. Agora, isso não significa que, num determinado momento, aquilo não possa trocar, né? Então, um dos casos que a gente tem bem clássico é a questão da gravidade, né? Então, a gravidade, ela tem uma evidência muito forte, né? A gente vai ali, como é que você vai negar que isso aqui não cai, né? Que existe uma força ali atuando sobre aquilo. Ok, existe isso, só que daí quando você vai para o espaço, essa lei da gravidade ela já muda. Então, isso é a mudança, né, da visão newtoniana da gravidade para a visão do Einstein, mas a gravidade continua funcionando aqui, mas lá fora ela vai funcionar de um outro jeito. Então, é uma aproximação da realidade que a gente tem
e que pode ir mudando conforme o tempo vai passando e conforme mais descobertas e ferramentas também de mensuração vão sendo descobertas. Exato. Muito bem colocado. Eu queria então perguntar, professor, quais áreas do cérebro que a gente já tem aí evidências que são afetadas, né, durante a mudança da nossa respiração? Conforme a gente muda, ou quem sabe conforme a gente tranquiliza, né? São feitos muitos estudos. Então eu já vi alguns estudos que simplesmente fazem um foco na respiração. Eu acho que só de focar a respiração, muitas vezes já é naturalmente que a gente vai tranquilizando, né? Processo da atenção, a gente vai tranquilizando ela. E o que a gente já tem aí, né, mostrando no cérebro que acontece conforme a gente vai mudando, tranquilizando a nossa respiração. Tá. Bom, esse primeiro ponto que você ressaltou, eu já acho ele bem interessante, porque a respiração, se você vai trabalhar ela como uma meditação, né? Então, a respiração, ela vai fazer com que você não tenha que produzir um determinado estímulo. Ele já está acontecendo dentro de você. Então, por isso que a respiração é uma excelente forma de você meditar, você se concentrar nela. É uma excelente forma de meditar. Mas agora a gente não queria falar especificamente de meditação, a gente queria falar mais do movimento respiratório, né? O quanto ele interfere no nosso cérebro. Então, o primeiro ponto que eu já deixaria assim, passaria aí para o pessoal é que dentro do nosso cérebro a gente tem uma área que seria um filtro de comportamento, que é quando determinados sentidos são captados, eles passam por aquele filtro para depois eles gerarem respostas. Então, quando você vê algo, quando você ouve algo, tudo passa por esse filtro de comportamento e depois o seu corpo vai começar a responder por aquilo. Então, você ouve um barulho muito alto, o seu cérebro vai assimilar aquilo ali e aí ele vai gerar uma reação. O sentido do olfato é o único que não passa. Ele é o sentido mais primitivo que a gente tem, é o sentido do olfato. Então, de fato, a respiração ela é um sentido, digamos assim, mais ancestral e certamente muito importante porque ele nos protegia de muitos casos, por exemplo, de envenenamento no passado. Você podia não ver, porque por mais que você visse, às vezes você não conseguia interpretar aquilo ali, mas o cheiro, ele te protegia. Então, o olfato, ele ganhou uma relevância muito grande aí com relação ao nosso comportamento e ele interfere muito, né, no nosso corpo como um todo, né? Então, muitas vezes você olha um alimento podre. Tá, você pode ficar um pouco enjoado, mas se você sentir o cheiro, você vai ficar enjoado na hora. Então, o olfato, ele é um sentido muito, muito poderoso no sentido de modificar o nosso comportamento. E aí, com relação à respiração, eu entraria nessa, para explicar isso de uma forma mais clara, eu entraria na teoria vagal, né? Que existe um nervo, que é o nervo vago, que é um dos principais nervos, que ele, inclusive, está relacionado a regiões do cérebro que vão ativar o nosso estresse ou a nossa tranquilização. E esse nervo, ele está relacionado tanto com o nosso diafragma, quanto nossos pulmões e o nosso próprio sistema digestivo. E aí, esse nervo, ele envia essas informações, né? E ele também ele faz os dois caminhos. Ele vai e volta. Ele recebe a informação do cérebro e ele manda do cérebro para lá. Então, à medida que a gente tem, por exemplo, um estado de prolongamento da nossa respiração, o que o corpo entende isso, né? O que o nosso cérebro acaba compreendendo isso? De que há uma situação de tranquilização. A respiração profunda, ela é relacionada à tranquilização. E aqui a gente vê como que esse nervo atuaria nos dois jeitos. Então, se você está mais tranquila, você tem uma tendência a fazer uma respiração mais ampla e mais suave. Se você está num estado de tensão, você vai fazer a respiração mais rápida e mais acelerada. Então, essa é a informação, digamos assim, do cérebro enviando para o movimento. E você pode inverter isso. Você pode, a partir de um movimento respiratório mais amplo, começar um processo de tranquilização. Então, isso tudo acontece começa tudo, né, com o nervo vago está ligado ao nosso diafragma. O diafragma é o principal músculo relacionado com a nossa respiração. Então, o movimento lento do diafragma é uma informação para o cérebro de que as coisas estão tranquilas, que a gente não precisa gerar estresse. E o cérebro, quando ele tem que gerar um estresse, ele vai acelerar o movimento do diafragma, porque daí, naquele caso, é interessante que a gente produza ali uma respiração mais rápida, que a gente fique mais alerta mesmo,
e aí isso começa com a respiração e depois vai para outros sentidos. Perfeito. O nervo vago passa ali atrás, né, do diafragma, então esse movimento vai estimular ele, não é isso? Isso. Muito bom. Então, eu gosto muito dessa parte, né, do nervo vago, e eu já tinha lido, já tinha visto algumas coisas sobre, o que é uma parte que eu acho um pouco diferente, e daí eu não sei se a gente faz uma conexão, você pode me responder, se faz uma conexão com o movimento, ou se faz uma conexão apenas com esse foco de atenção na respiração, é essa região do tálamo, que eu acho muito interessante a maneira, o que eu já ouvi falar, né, eu não me aprofundei muito nessa parte, mas o que eu já ouvi falar sobre o tálamo é como se ele fosse um correio das informações sensoriais, né? E aí parece que conforme você, por exemplo, né, foca na respiração. Não sei aí, porque o que eu já vi foi relacionado a foco na respiração. Aí a gente não sabe se o foco fosse em outra coisa, também teria esse efeito. Agora, fato é que quando a gente foca, em geral, em alguma coisa, né, num processo meditativo, a nossa respiração muda. A nossa respiração muda, né? E aí, eu acho muito interessante que parece que o tálamo, ele dá uma dormida, e é como se você lentificasse esse processo. É mais ou menos isso que acontece? Entra nessa linha desse filtro de comportamento, né, que a gente tem. E daí, mais uma vez, assim, a concentração, ela também tem essa via de mão dupla. Porque o que é num estado de estresse, que você está perante uma ameaça? É melhor você ficar muito concentrado numa coisa ou é melhor você ficar atento a vários pontos ali, olhando para tudo e vendo que a ameaça pode vir de vários pontos? Então, é mais interessante, no caso de um estado de estresse, e aí estresse você entenda a ameaça, né? Que a gente fique mais acordado, mais aceso. Quando a gente fica com dúvidas, assim, sabe, ou que a gente quer pensar um pouco mais sobre comportamento humano, é sempre mais interessante a gente tentar voltar, sabe, 10, 20, 30, 100 mil anos, e tentar pensar no ser humano convivendo como um animal ali que não tinha muita distinção dos demais, sabe? Hoje em dia, pô, se vier um tigre aqui na minha casa, eu tenho uma arma, eu vou matar ele. Tô fazendo uma hipótese aqui absurda, mas assim, a gente tem muitos níveis de proteção. Agora, como que seria um tigre eu perante o tigre? Né? Foi dessa forma que a gente se moldou, foi dessa forma que a gente viveu por mais tempo. Acho que por isso que é importante pensar dessa forma, né? Exatamente. O nosso cérebro, ele é um cérebro ancestral. A nosso comportamento, a nossa linguagem, a nossa tecnologia, ela é descompassada com relação à questão biológica. Então, as coisas dentro da natureza, elas têm ritmo de desenvolvimento que são diferentes. Então, você tem, por exemplo, nos minerais, há uma transferência de informação, né? Um mineral transfere informação para o outro, mas essa informação é muito rudimentar, você tem muito pouca troca dessa informação ou adaptação daquela informação. Então, quando uma pedra ela vai para frente, ela continua mantendo as mesmas propriedades que estão ali. Já o sistema biológico, ele já é muito mais adaptável. Então, a biologia, ela passa por transmutações, né? A gente tem mudança de DNA, então todo ser vivo, ele vai ter o DNA, e esse DNA está propenso à modificação. Então, você já tem um ritmo diferente, mineral, biológico, e aí quando você entra no nível da linguagem e do pensamento, aí você tem um nível de adaptação muito maior, né? Então, você tem graus ali de capacidade de adaptação às circunstâncias. E eles andam em velocidades diferentes. Então, a partir do momento que o ser humano começou a desenvolver a linguagem e ele começou a construir pensamentos e informações, ele se desenvolveu muito, só que o cérebro dele continua sendo biológico. Então, o cérebro continua dependendo de modificações a partir de mutação de DNA. Então, não acompanhou. Por isso que quando a gente quer pensar sobre como que o cérebro funciona, o que é o comportamento do nosso cérebro, o que é o nosso comportamento mais padrão, é melhor a gente voltar e tentar entender lá atrás. Eu abri esse pequeno parênteses para explicar essa questão da distração. Então, a distração, quando a gente pensa em distração ou estresse, quando a gente pensa em ameaça, a gente está pensando em ameaça na época da floresta, na época que a gente vivia no meio das cavernas e se deparava ali com o tigre.
Então, nesse caso aí, era melhor eu ficar focado num tigre só e vir um outro tigre do meu lado? Ou era, pô, vou olhar esse aqui, mas eu posso fazer aqui, eu acho que eu vou correr, eu vou subir o galho. Então, o estresse, ele vai gerar uma incapacidade de a gente sustentar a atenção durante um tempo. O estresse, ele vai tender a gente a manter os sentidos alerta a vários aspectos da sensibilidade. Quando a gente faz o caminho contrário, que é concentrar, assim como a respiração, se a gente faz a respiração profunda, a gente manda uma informação para o nosso cérebro dizendo assim, ó aí, ó, tá tudo ok aqui, tá tudo tranquilo, tá, a respiração tá boa. A meditação, que é a concentração, ela faz o mesmo processo. Você está mandando uma informação dizendo assim, ó, um foco único é o oposto do estresse, logo ele é a tranquilização, ele é a calma, ele é a paz. Quando você tá fazendo isso, né, no primeiro momento, isso aí irrita, é difícil, incomoda, você não quer fazer, mas isso é como um exercício físico, que no primeiro momento é incômodo, é chato, é ruim, atrapalha ali, você não quer fazer aquilo, mas depois você tem a sensação de uma leveza, de que você trabalhou o seu corpo e você ficou bem, você tem uma sensação de prazer, que é uma sensação que se aproxima de uma droga, quando você vai fazer um exercício físico, né? E, da mesma forma, a concentração, a meditação. Então, são informações, é como se a gente estivesse enganando o processo natural e o processo biológico do nosso cérebro. Quando a gente se concentra, a gente está enviando uma informação que aquilo ali é o oposto do estresse, que aquilo ali é a questão da tranquilidade, da harmonia. Perfeito, achei essa explicação fantástica. E é muito bom para a gente não separar, né? Colocar muito em caixinhas, porque é normal que a gente separe, geralmente, para estudar, especialmente se a gente está falando de ciência, é muito normal que para que a gente eliminar variáveis, né? Diminuir as influências, né, de outras coisas, quando a gente está falando de uma pesquisa, geralmente a gente tem um ambiente controlado e vão ser. Vai se tentar diminuir a influência de outros aspectos para poder avaliar um aspecto específico. Então, a gente tende a separar, muitas vezes nessa conversa, como a gente mesmo fez aqui para falar de respiração, mas na prática não tem muito como separar, como você colocou ali, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É o movimento da respiração... Não tem como fazer pranayama sem se concentrar, né? Exato. Não tem como. É verdade isso. Uma influência muito grande, né, também nas nossas emoções, está tudo muito interligado. Isso. Então, acho que muitas vezes as pessoas não veem como a respiração está extremamente ligada com o processo, com todo o funcionamento do sistema nervoso e, inclusive, com os processos emocionais, né? O que você pode nos contar um pouco mais sobre essa parte das emoções, né? Como que a nossa respiração, o nosso foco e essas questões podem nos ajudar a regular o nosso processo emocional. Tá. Bom, o processo da respiração é que a gente entende muito a gente entende essa relação ali, né, de respiração mais acelerada e mais tensão e respiração mais profunda e mais tranquilização, né? Então a gente tem essa relação. O ponto é que, com o tempo, né, e aí vem essas mudanças que são mudanças que a nossa sociedade veio trazendo, a nossa respiração ela foi encurtando por diversos fatores. Teve até mesmo uma questão de redução do nosso próprio sistema respiratório, né? Então, isso agora eu estou vendo no livro do James Nestor, né, que é o Respire, a ciência de uma arte perdida. Eu vou fazer um webinário esses dias sobre respiração. Eu falo um pouquinho dessa parte das mudanças estruturais. Ah, é? Legal, esse eu vou querer ver, que é bem interessante. Mas ele começa a explicar ali que os nossos ancestrais eles respiravam melhor, até porque eles tinham o aparato respiratório maior. Então, a explicação que ele dá é que, à medida que o ser humano foi dominando o fogo, daí isso foi facilitando o processo digestivo, então a gente foi reduzindo o nosso aparelho digestivo, ele foi ocupando menos espaço e precisando de menos neurônios mesmo, né? Que o sistema digestivo ele tem menos neurônio. E aí isso aí fez com que o cérebro ganhasse mais espaço. E esse aumento da caixa craniana e do espaço que o cérebro precisou tomar, ele foi encurtando o nosso processo respiratório. Então a gente teve uma redução também, a nossa própria boca, ela diminuiu. Tudo isso foi atrapalhando a questão da respiração.
Então, a ideia é a gente tentar respirar menos. Menos, quando eu falo, é com uma frequência menor, né? Porque você vai ter menos frequência, você vai ter menos ciclos de respiração. E à medida que você tem menos ciclos de respiração, você vai tendo uma qualidade melhor, né, com relação à sua angústia, à sua ansiedade, tudo isso vai se relacionando. E também com relação à vida. Então, esse é um dos pontos que os yogins falam sobre isso, né, que a vida é medida pelo número de respirações. Isso, de fato, é algo que a gente pode ver dentro da natureza, né? A gente consegue ver que os animais que respiram mais devagar, eles têm uma vida mais longa, e os animais que respiram mais rápido, eles têm uma vida mais curta. Então, a respiração, ela tem que tentar ser mais profunda, mais longa, sempre nasal, porque isso vai fazer com que a gente tenha não só mais disposição, mas também uma tranquilização melhor também, né? Um estado melhor. E para ver isso, assim, como um estudo próprio, autoestudo, você pode ver quando você recebe uma notícia muito ruim, como que fica a sua respiração, né? Ela imediatamente, ela se altera. Só que você, depois desse primeiro momento de aceleração, a partir de um processo de autorreflexão e de observação, você consegue mudar isso, né? Então, eu sempre dou o exemplo da batida de carro. Se você bater seu carro, vai ser impossível você não acelerar a sua respiração, né? Você vai passar por um acidente ali, todo o seu estado emocional ele vai se alterar. O ponto é, eu preciso ficar com esse estado alterado depois que o problema já aconteceu e ficar ali todo, né, eufórico, ou eu posso parar um pouquinho e falar assim, bom, tem algo que eu posso fazer agora, imediatamente, que inclusive vai me dar um retorno mais imediato do que a própria meditação. Tem algo que eu possa fazer? Alongar a respiração. Então, pensa sempre na questão de você diminuir a frequência, que é aumentar o tempo de todas as fases. Então, isso vai fazendo com que a gente libere gás carbônico em menor quantidade. Daí, isso também é algo que é interessante, que as pessoas olham o gás carbônico como se fosse a parte ruim da respiração. Mas sem gás carbônico, a gente não consegue ter oxigênio, né? A gente não consegue ter oxigênio nas células. Então, o oxigênio dentro do nosso corpo ele é distribuído pela hemoglobina, né? Essa hemoglobina ela está presente no sangue. Ela é como se fosse um carro, tá? Então, você tem o carro lá, o oxigênio entra e ele vai começar a se distribuir pelas células. Só que quando ele chega na célula, ele tem que ter um ticket ali, ele tem que pagar aquele táxi ali, que é o carro que ele falou. Esse pagamento é o dióxido de carbono. Se você não tem o dióxido de carbono, não adianta você ter um monte de oxigênio. Então, você tem que ter o dióxido de carbono para fazer a entrega. Então, essa ideia de que, não, eliminar dióxido de carbono é bom, não é verdade. Na verdade, é bom você ter um equilíbrio entre isso. E esse equilíbrio, ele se dá melhor quando você solta o ar devagar. Se você solta o ar muito rápido, você tem mais liberação e daí você não tem esse benefício da oxigenação. Então, no yoga, a gente tem aquela respiração, que é a respiração ou a do Kapalabhati, né, que é ou a respiração do Bhaskara, que você inspira e expira rápido. Então, quando você faz isso, você vê que você começa a ter perda de sensação na ponta dos dedos, né, ou nas extremidades do nosso corpo, né? Então, o que é isso? É que o oxigênio ele está chegando lá, porque você está absorvendo muito oxigênio, só que ele não consegue chegar na célula, porque não tem gás carbônico, porque você eliminou muito dióxido de carbono na expiração rápida. Então, você fica mais alerta, mas você não conseguiria viver respirando sempre desse jeito. Então, essa é a relação ali que é interessante ter, que é ter uma quantidade de oxigênio grande, mas também ter dióxido de carbono. Como que você faz isso? Prolongando todo o processo respiratório. Isso, perfeito. Eu falo bastante sobre treino da tolerância ao CO2, né? Hoje em dia está em alta, tá bem em alta no mundo fitness, para performance, esse tipo de coisa, né? Justamente por causa de estarem falando mais sobre respiração, estarem falando mais sobre essa parte bioquímica e vendo a importância que tem realmente a gente não eliminar tanto CO2 quanto de fato a gente elimina. Então é uma parte muito interessante. Até me lembrou, acho que você deve ter visto, porque se não me engano o James cita um caso muito interessante lá no livro dele, que é do circuito da ansiedade, do medo, que acho que cabe muito a ver aqui com o nosso tema. Então ele fala de algumas pessoas que tinham alguma circunstância que elas nasceram sem a amígdala cerebral.
né? E aí essas pessoas é como se elas não tivessem medo, né? E, enfim, o medo, o fundamento, a base ali da ansiedade. E aí eles fizeram um teste nessas pessoas, fizeram ela inalar CO2, né, dióxido de carbono, e elas tiveram, pela primeira vez, ataque de pânico, né, sendo que elas não tinham esse circuito que por muito tempo foi relacionado ao que realmente tem uma ligação, né? A amígdala é muito citada com a sua relação com as emoções, né? Mas aí eles perceberam que existia um outro mecanismo pelo qual a gente poderia talvez estar experimentando medo, experimentando ansiedade, que é o mecanismo da quimiorrecepção, né? Os receptores, a sensibilidade que a gente tem a esses gases respiratórios, que poderiam também, então, estar sendo mais um circuito além da amígdala, né? Já que essas pessoas até então elas nunca tinham apresentado medo na vida, o que é algo bastante perigoso, né? Porque a gente precisa ter medo. E de repente, uma vez que elas fizeram o uso do CO2, elas tiveram uma resposta. Então, eu acho que é muito interessante, né? Essa região da amígdala, essa ligação, e vendo que também tem outras fontes, é um dos aspectos também que nos explicam como a gente pode explicar tantas diferentes vias, né, pelo qual a respiração pode estar atuando no nosso bem-estar, né, produzindo maior bem-estar, produzindo tranquilidade, produzindo foco. Se você for estudar, assim, cada vez eu acho mais fantástico. De repente você vê uma coisa que tem relacionada ali a amígdala, de repente tem uma relação com o CO2, de repente tem relação com o nervo vago, o diafragma, tá tudo ligado, mas são muitas vias pelo qual isso acontece, né? Muito lindo, eu acho fantástico. Uma das dificuldades de estudar o cérebro justamente é porque ele é totalmente maleável, né? E ele se reorganiza. Então, a gente quer ter muito essa coisa assim de tipo, o tálamo é isso, o hipotálamo é isso, a amígdala é isso, o bulbo é isso. Só que na prática ali as coisas são bem mais complexas assim e nunca é uma só, né? Às vezes são várias áreas que vão atuando ali, então não tem não é tão compartimentado como outras áreas do nosso corpo, né? Isso inclusive até dificulta, por exemplo, a questão de diagnóstico de Alzheimer. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é tão inteligente em se readaptar que ele perde uma função e ele começa a jogar para outra área que começa a refazer isso e aí ele começa a readaptar às circunstâncias, assim, sabe? Então, isso aí tem um livro do David Eagleman, é um cara de Stanford que ele escreveu um livro Cérebro, a descoberta de quem somos, chama o livro. E ele começa a falar de pessoas, esse cara ele tem uma empresa que eles criam aparelhos para ampliar a potencialidade do cérebro para resolver questões, assim, sabe? Então, por exemplo, eles começam a criar o som e o som ele vai gerando imagens. Então eles conseguem criar imagens a partir do som. Então eles instalam determinadas coisas na pessoa, ela vai vendo aquilo ali, ela vai ouvindo aquilo ali, e ela vai conseguindo criar aquelas imagens. Então, por exemplo, pessoas que ficaram cegas ao longo da vida, que não eram cegas de nascença, sabe? Ela começa a recriar aquilo ali, porque um determinado som ele cria aquela memória e daí ele recria o sentido e sempre com uma readaptação do cérebro. Então, a área que era da visão, ela se desloca e começa a se reativar pela questão do som. Então, isso tem a ver com aquilo que você estava falando ali do dióxido de carbono indo para o cérebro, né? Mesmo que a pessoa não tivesse a amígdala. E a gente não deixou claro aqui, mas a amígdala, o principal ponto dela, ela é como se fosse o botão de alarme que a gente tem na nossa casa lá, que quando entra o ladrão, a gente aperta ali e aí dispara para a empresa de segurança vir nos buscar, né? Então, a amígdala, ela pode ser muito exacerbada e dela vai ter um desequilíbrio entre o fato em si e a resposta que você vai dar, né? E ela pode ser inibida, que também não é favorável. Porque, por exemplo, se você tiver uma inibição total do sofrimento, você vai provavelmente ficar em risco muito facilmente, porque o medo nada mais é do que uma proteção, né? Então, o que daí a meditação, daí isso a gente tem lá tem um estudo ali na formação, mas isso eu acho que se você procurar aí por neuroimagens,
você vai conseguir ver. A meditação, um dos efeitos que ela produz, ela reduz a ativação da amígdala. Então, mais uma vez, voltando ao nosso cérebro ancestral. Na época das cavernas, o disparo da amígdala, ele era uma coisa rara. Digamos assim, isso deveria acontecer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Hoje, como a gente está pensando muito mais, e no cérebro não existe uma distinção tão clara entre o que é pensamento, memória e o que é sentido de fato, de verdade, então você não tem muito uma diferença da realidade do que você está sentindo, a gente está pensando muito, a gente está criando várias ameaças e nossas amígdalas podem estar muito alertas. Então, o que a meditação faz? Ela reduz a atividade daquela amígdala. E isso é bem interessante, especialmente para a pessoa que está com muito estresse, está muito ansiosa, ela reduzia, como se ela ficasse apertando o botão de alerta o tempo inteiro. E aí isso aí vai com o tempo fazendo o quê? Quando a gente tem um estado de estresse, imagina, o corpo ele vai despejar ali tudo que ele tem para tentar resolver aquela situação. Então, o sistema imunológico ele vai por água abaixo. A circulação sanguínea ela piora, porque você vai aumentar muito a pressão arterial. Então, você vai ter muito sangue circulando ali com uma pressão arterial muito alta que não é favorável por muito tempo. Por pouco tempo, ok. Por muito tempo não é bom. Então, tanto a respiração quanto a meditação, elas fazem essa redução da amígdala, que é como se você diminuísse ali a intensidade do seu botãozinho de alarme, e isso é muito favorável para a nossa vida moderna aí, né? Que a gente está o tempo inteiro gerando isso. Exatamente, maravilha, muito bom você ter citado esse estudo, achei Melhor. fantástico, ele lá dentro da plataforma e gostei muito, muito Aí interessante tem as imagens, né? isso e como essa ativação vai mudando, né? Então, o cérebro de meditadores, né, já a longo prazo, né, vão demonstrando também essa menor ativação, né? Então, como se realmente o meditador, a pessoa que medita, que faz essas práticas, vai se tornando menos reativa, né? Que é algo que é bastante positivo e bem importante. Mas eu achei interessante que você citou, né? Como é um desafio, né? De estar estudando, justamente por causa dessa questão da neurociência, de estar tudo ali muito, ter essas mudanças. E eu imagino como deve ser desafiador buscar ainda esses dois temas, né, que são sobre os quais você trabalha, que é a neurociência e o yoga, né? Porque o yoga também, se a gente for jamais vou nem tentar aqui conceitualizar yoga, essas coisas que é difícil demais. Mas o yoga tem assim muita coisa dentro desse chapéu do yoga. Então, quando a gente vai olhar, né, é muito importante, eu sempre falo para a galera que me segue também, gosta de ver estudos e tal, você tá realmente lendo na íntegra as pesquisas, vendo o que está sendo avaliado. Porque, assim, você falar que yoga melhora a qualidade de vida, yoga aumenta a disposição, yoga melhora a cognição. É muito amplo, porque yoga é o quê? O que foi feito? Exatamente o que foi feito, o que foi buscado se constatar, né? Então, até lembrei teve um estudo que eles fizeram eles estudaram, acho que foi frequência cardíaca, cognição, o que mais? Acho que ansiedade e bem-estar geral. E aí eles fizeram 2 grupos, acho que tinham umas 100 pessoas, mais ou menos, uma só com asana, só com Surya Namaskar, só Surya Namaskar, e outra com pranayama, 2 que eram Bhastrika e Anuloma Viloma. E aí também é importante que quando você vai ler, você lê lá como que foi feito, né? Como que foi conduzida essa técnica e tal. E aí os respiratórios tiveram melhora em todos os aspectos, né? Em tudo isso que foi avaliado, cognição, bem-estar, tarará. Já no caso dos asanas, foi só bem-estar geral. Ele não teve melhora em frequência cardíaca, não teve melhora em cognição, não teve melhora na pontuação de ansiedade com a escala que eles estavam utilizando. Né? Então, eu acho que é interessante a gente debater e ir conversando. Né? Eu acho que hoje em dia tem muito mais estudo nessa área de meditação e de respiração. Tem bastante, né? De meditação e respiração. Acho que não tem tanto, talvez, separando a asana. O que você vê por aí? O que você acha? Bom, o primeiro ponto é assim, uma das coisas que a gente deveria aprender dentro do nosso ensino
do colégio mesmo, seria uma questão de alfabetização científica, né? Porque cada vez mais na internet a gente vê as pessoas citando, um estudo tal, tem estudo para tudo. E aí você vai pegar os estudos, eles têm graus de fidelidade, graus de legitimidade ali que você pode medir. Estudo não é simplesmente, publicou, valeu. Mesmo nessas grandes revistas ou instituições, não é só porque você publicou ali que está valendo, sabe? E além disso, tem uma questão que eles chamam de revistas predatórias, que são revistas que elas se dizem científica, e aí você paga e publica qualquer coisa. Então, não tem mais muito valor assim, publicou, valeu. Então, acho que essa parte é uma das partes que a gente está introduzindo agora mais na formação lá, que é essa parte de entender um pouco mais como ler uma pesquisa. Você sabe fazer isso bem, mas não é o normal, né? As pessoas, em geral, elas... Por exemplo, o cara vai fazer uma pesquisa e tem 8 pessoas. Ou uma pesquisa que eu vi agora recentemente, que eles fizeram uma meta-análise sobre creatina, se creatina fazia bem para a cognição. E aí, eu acompanho uma médica que é do Albert Einstein, lá divulgando, olha só, saiu uma meta-análise e ela faz bem para a cognição, creatina faz bem para a cognição. E depois eu vi um cara revisando esse texto e ele mostrava lá, assim, sabe? Olha, essa meta-análise tinham 70 pessoas sendo analisadas. Do nada passou para 800, sem nenhuma explicação do que aconteceu, do nada. E é óbvio que isso interfere no resultado final. Então, esse tipo de estudo, quando acontece esse tipo de coisa, você já tem que desqualificar na hora, você não pode nem considerar o resultado. Algo que você estava pesquisando 70, de repente você mostra o resultado com 800, então isso aí não dá para qualificar. Então, assim, o primeiro ponto eu acho que é importante para quem quer estudar esses assuntos, assim, e ter realmente uma validação mais científica, entender como ler um artigo científico. Eu acho que isso aí começa por aí. Agora, tratando do que eu vejo hoje como uma tendência, sabe? Eu tenho visto que a respiração, ela tem ganhado muito, muito espaço no meio acadêmico, no meio de pesquisas. O que vai acontecer com a respiração a partir de agora é o mesmo hype que aconteceu com a meditação nos anos 2000, ali, quando entrou o conceito de mindfulness, né, que começaram realmente a pesquisar e comprovar isso. Então, eu acho que isso vai começar a acontecer com a respiração. Acho que cada vez mais a gente vai trazer mais evidências, a gente vai ter mais essa questão desses mecanismos, né, que a gente estava tentando explicar aqui, de como que funciona, como que não funciona. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais. E então eu acho que essa é uma tendência aí que vai aumentar. Agora, com relação a esse estudo exatamente, eu não sei, eu teria que pegar ele e ver, assim, né? Até para ver o que foi qualidade de vida, foi uma medida subjetiva, ou eles mediram a partir de quantidade de cortisol que as pessoas tinham. Então, as medidas, elas variam muito, né? Era escala, daí é um pouco mais, né? Escala, mas, assim, eu não acho que descarta uma questão subjetiva. Eu acho que isso aí, né, tem valor, né, científico mesmo, porque em alguns casos você só tem isso mesmo. E às vezes também você vai falar assim, não, estresse tem que medir por cortisol. Mas isso também não significa, às vezes o cortisol pode ter disparado por um outro motivo, às vezes por alimentar, ou enfim. Então, não, eu acho que vale, mas daí teria que ver realmente teria que ver o estudo em si, eu teria que ler, né? E esse é outro ponto, né? Que a gente agora que está se embasando mais na ciência, também não adianta você, não, eu li lá a conclusão. Não, você tem que ler a pesquisa inteira, entendeu? Tipo, é um saco, mas quando você vê, olha, a proposta tá boa, a metodologia tá boa, a estatística tá coerente, você tem que ler tudo para depois você ler a pesquisa final. Porque, inclusive, existe dentro dessas pesquisas algo que é chamado de spin, né? Spin é um giro. O que é esse giro? O cara quer comprovar uma determinada coisa, aí todo estudo está mostrando o contrário. Quando chega no final, ele vira e fala assim, não, olha só, mostrou o que eu queria, né? Então, esse spin é bastante comum, assim, mais do que a gente imagina, e aí tem que tomar cuidado. Então, tem que realmente ler, né, o artigo e fazer. Mas, assim, seria isso, assim, sabe? Tipo, uma das coisas que eu recomendaria o pessoal aí que está querendo estudar é entender mesmo que pesquisa não tem tudo o mesmo peso. Pesquisa não é porque publicou, tá valendo. Tem muita pesquisa ruim e tem muita pesquisa tendenciosa. Então tem que realmente tomar cuidado aí com o que a gente lê. E daí, se for priorizar, sempre priorizar
a questão de meta-análise, porque é quando você junta vários estudos, né, ou revisão sistemática. Meta-análise é quando você tem um gráficozinho demonstrando o resultado da revisão sistemática. Porque daí quando você junta 60 estudos, daí é difícil você ter sido ruim em 60 estudos, né? Você pode ter sido ruim em 2, 3, 10, mas esses aí dentro da visão geral eles não vão alterar tanto o resultado. Então, tentar buscar mais por revisão sistemática. Então, daí isso aí, enfim, é ir ali atrás. Exatamente. Até eu tenho uma aula no YouTube falando sobre isso, sobre letramento científico. Se a galera quiser dar uma olhada lá, é bem bacana. A gente tem uma aluna lá da formação, que é a Adriana Toigo, que ela fez até uma live comigo o ano passado. E o canal dela é só sobre leitura de pesquisa científica. É muito boa. Ela foi professora disso, né, na faculdade. E daí ela também, ela ensina bastante sobre isso, assim, é bem interessante, né? Dá uma olhada lá também. Adriana do quê? Adriana do quê é o nome dela? Toigo. Muito bom, legal demais. Daniel, quero que você deixar um espaço aqui para você, né, falar dos seus projetos, como que as pessoas podem te encontrar, onde que elas te seguem, como para fazer a formação, se elas quiserem fazer, o que elas fazem. Tá, maravilha. Bom, meu Instagram tá aí, né? Daí eu acho que ali no link você pode fazer uma degustação, que é inclusive uma aula sobre respiração. E aí, se gostar, você entra em contato com a gente, pode escrever ali. E a nossa proposta é essa, assim, é trazer uma visão do yoga que não está relacionada com a espiritualidade indiana. E a ideia disso é a gente conseguir chegar a mais pessoas. Isso não invalida o trabalho de espiritualidade. Quem quiser continuar trabalhando com isso, né, você não precisa, digamos assim, abrir mão dessa área. E porque a gente quer realmente contemplar o maior número de pessoas de crenças diferentes e manter as pessoas. A pessoa quer ter uma determinada religião dela e não quer ter conflito, ela pode praticar e pode estudar com a gente sem nenhum problema. Isso, muitas vezes, se você segue um yoga tradicional, é meio complicado, porque você vai ter, de fato, né, um vínculo ali muito forte com o hinduísmo, muitos conceitos vão bater com as suas crenças, e a gente tenta trazer a questão de evidência, e também você não precisa tomar a pílula completa. Tem coisas que você vai dizer, Daniel, isso aí você está falando, igual a Cris falou assim, essa parte de energia aí eu tenho uma visão diferente. E não tem problema nenhum, que a gente tenta trazer argumentos, evidências, para comprovar o yoga a partir do que as pessoas, do que a gente tem aí de melhores evidências, né? O que tem de melhor hoje saindo na ciência é o que a gente tenta trazer. Então, se quem tiver interesse, dá uma olhadinha ali no link ou me manda uma mensagem, a gente conversa. Eu acho que essa é a melhor forma ali para conhecer o nosso trabalho. Maravilha, muito bom. Eu vi essa aula de respiração que você falou que tem disponível, acho que foi a aula que eu decidi que eu ia fazer. Foi legal. Foi muito. Muito bom. Foi ótimo conversar com você. Foi, eu que agradeço. Foi muito bom mesmo, Renata, muito bom. O pessoal gostou aí, eu acho, ó. Valeu, galera. Ana falou que foi um papo riquíssimo, galera batendo muito no coraçãozinho aí. Eu vou deixar essa live salva. Se tiver algo que você sente aí que faltou ainda, que você queira para fechar aí esse nosso papo, mas eu só tenho a agradecer. Achei que foi de muita valia, muito bom mesmo. Você é muito didático, né, nas suas explicações e quem sabe fazemos próximas, né? Vamos ver. Olha, eu vou dizer para você, sabe, eu tenho um certo preconceito aqui com live no Instagram, sabe? Porque eu não sei. Eu gosto do YouTube, né? Eu sou mais assim do YouTube, porque aqui você não consegue muito demonstrar as coisas, né? Tipo, se eu quiser mostrar o estudo aqui, mostrar o livro, eu não consigo. Então, quem sabe a gente faz uma próxima no YouTube e daí a gente consegue trazer mais elementos, apresenta os estudos aqui e tal, eu acho que fica melhor. Legal, acho uma boa mesmo. Eu faço também no YouTube e vou alternando, assim, né? Às vezes faço só no Instagram, às vezes faço nos dois. Vamos marcar, assim. Tá, legal. Então tá bom, Rê. Muito obrigado pelo convite aí, sucesso para você. Obrigada. E a gente se conversa mais lá. Beijão. Valeu. Valeu.